manhã. E eu quero, nesta manhã, estudar com a igreja, falando um pouco sobre integridade, alicerce de uma vida cristã. Nós, uma quinta-feira, eu comecei esse estudo e hoje eu quero dar continuidade e viver com integridade é um desafio. Por quê? Porque nós estamos vivendo, irmãos, em um mundo onde os homens são sem amor, sem misericórdia, sem compaixão. E olhando tudo isto, ainda nós temos uma natureza com a qual nós temos que lutar. A nossa natureza ela é uma natureza pecaminosa. O salmista, no Salmo 51, o salmista Davi ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas para falar de integridade, quem não conhece esta máxima? O mundo é dos espertos. Quando falamos de integridade, nós precisamos entender que integridade significa ser perfeito, perfeição, sinceridade, retidão, inteireza. Mas nós estamos vivendo, irmãos, em um mundo que o mundo diz que o mundo é dos espertos. E é o mundo no qual os homens eles querem levar vantagem. A famosa lei de Gesso, que eles querem levar vantagem em tudo. E a gente observa que no meio deste mundo, e ainda mais quando se fala a respeito de negócios, a melhor forma de se ganhar dinheiro é enganando. Mas quando observando estas maneiras que o mundo se comporta e olhando para a nossa vida cristã, porque a integridade ela precisa ser o alicerce para que as outras virtudes se firmem nela. Se nós tratarmos as nossas vidas, os nossos negócios nestas bases, nós estamos trazendo maldição para nossas vidas e não bênção. Porque, irmãos, às vezes até as pessoas na igreja ela utiliza essas práticas, a prática da esperteza no meio do negócio, e muitas vezes eles estão achando que estão sendo bênçãos sobre a sua vida, quando eles estão atraindo maldição. Hoje, não que as balanças, né, são digitais, mas naquele tempo, né, uns anos atrás, quando a balança era aquela balança que você colocava o peso de um lado, né, e botava o produto do outro. Mas quantos não manipulavam aqueles pesos? Colocava lá que aquele peso era de 1 quilo, quando na realidade não era 1 quilo. Quantos nas feiras? Antigamente as coisas se vendiam por litro, então ele pegava a lata de óleo. Primeiro, a lata de óleo nem 1 litro é, 900 ml. Então aqui é 1 litro. Então, todas essas práticas são práticas nos quais as pessoas elas estão querendo levar vantagem, e isso foge de uma vida de integridade. Olha o que Provérbios capítulo 20, versículo 23 traz para nós. Provérbios capítulo de número 20, versículo 23. Alguém também prepara Mateus
outro Deuteronômio 18, 13, Isaías 26, 3, Salmos 7 e 8. Deixa esses versículos aí preparados e à medida que a gente for solicitando de novo, vão lendo, por favor. Agora, Provérbios 20 e 23. O que é que diz a palavra? O Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. Repete, por favor. O Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. Irmãos, quando a Bíblia fala assim de detesta, tem traduções que vai dizer que é abominável. É coisa abominável ao Senhor. Aquele que se utiliza de que, Rafael? De pesos, medidas e pesos desonestos. Medidas e pesos desonestos. Então, irmãos, porque viver com integridade é um desafio, porque nós temos que lutar contra a nossa própria natureza, que ela é pecaminosa, que sempre vai querer nos levar à tendência para as coisas da carne, as coisas do velho do homem, e ainda vivemos também em um mundo onde o mundo tem uma crise de integridade. Eu falei isso na outra semana. Irmãos, a crise de integridade é a mesma coisa de a crise também chamada de crise de caráter. Por quê? Chega um momento em que as pessoas elas começam a perder o referencial. Se isso vai ser bênção ou maldição para elas, tanto faz como tanto fez. Perde o referencial daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é bem, daquilo que é mal, do que é obediência, do que é desobediência, daquilo que é submissão, daquilo que é rebeldia. E quando o homem ele começa a perder este referencial, ele começa a viver uma crise de integridade. E o que é integridade? Integridade não é o que você aparenta. Integridade não é o que você aparenta manter quando todos te observam. Sermos íntegros quando alguém está nos observando, isso é aparentemente fácil. Por quê? Porque nenhum de nós queremos sair, como diz o ditado, sair da fita. Todos nós queremos que as pessoas nos vejam e nos percebam como alguém que é íntegro, sincero, honesto, verdadeiro. Então, integridade não é aquilo que a gente aparenta quando as pessoas estão nos observar, mas integridade é quem você é quando ninguém está te olhando. Integridade é quando ninguém está nos olhando, porque quando sabemos que estamos sendo vigiados, alguém está de olho em nós temos uma grande preocupação em não demonstrar algo negativo para essas pessoas. Mas quando você não sabe que alguém está te observando, mas nem mesmo assim você vai se preocupar porque tem alguém olhando ou te olhando, não. Integridade é quando não tem ninguém te observando. A sua vida, ela não gira em torno do que as pessoas estão a olhar. Eu estou a observar. Não, eu preciso ter uma vida com a minha consciência tranquila de que aquilo que eu estou fazendo, independente de A, de B, independente de quem quer que esteja,
elas se adequam àquele ambiente. O camaleão, o local onde ele chega, a sua coloração vai mudando de acordo com o ambiente. E nós, como cristãos, aquele que é íntegro, as suas palavras, elas não vão mudar de acordo com o lugar onde quer que ele esteja. As suas palavras serão sempre as mesmas. Nós não podemos, a integridade, ela não pode ser uma balança que ora está lá em cima, ora está lá embaixo, oscilando. Não. A integridade, ela precisa ser constante, contínua. O que é integridade? Integridade é um nível de moralidade excelente, sem importar-se com o que está acontecendo ao seu redor. Vamos ler esta manhã Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus. Pode ler, por favor. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Você já percebeu que existem pessoas que elas usam jogo de palavras que você nunca sabe qual é a sua posição? Ela te fala algo, tudo bem. Mas quando você utiliza um argumento, as suas palavras, elas já dizem, não, você está certo. Pô, mas antes, anteriormente, a sua palavra, você já tinha uma visão. Irmãos, aquele que é íntegro, ele não vai usar jogo de palavras, de modo que você nunca saiba qual é a sua posição. O seu sim precisa ser sim, e o seu não tem que ser não, porque a Bíblia descreve para nós, conforme foi lido em Mateus 5,37, que o que passar disso vem do maligno. O que passar disso vem do maligno. Não, irmãos, não adianta querermos muitas vezes dar justificativas. Queremos tampar o céu com uma peneira, como falamos muitas vezes, ou querer até criar alívio para a situação. Não, a Bíblia diz que o que passou disso é do diabo, é do maligno. E a Bíblia nos diz que este mundo jaz no maligno. E o que a gente tem observado não é que o maligno tem entrado nas pessoas, não. Tem gente que está entrando no maligno. Que muitas vezes o diabo nem quer ele lá no inferno, porque senão vai abrir concorrência. Mas a Bíblia diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Não é? Aí às vezes a gente diz assim, porque a Bíblia diz sim, sim, não, não. Não. A Bíblia não está dizendo assim. A Bíblia está dizendo sim, sim, não, não. Tem uma vírgulazinha aqui. Não é aquele sim, porém, contudo, entretanto, todavia, se acontecer isso, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não.
Porque qualquer coisa passou disso daqui, a Bíblia já descreve que é procedência do maligno. Irmãos, uma vida de integridade, ela jamais pode ser um peso que venha nos aprisionar a uma imagem de perfeitos, de imaculados. A vida de integridade, ela não pode ser um peso para nós. A gente precisa ter muito cuidado com pessoas que andam vomitando integridade. Melhorar. Vomitando santidade. Irmãos, quem é santo, ele não precisa dizer que ele é. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Ao observar os frutos, ao provar os frutos, saberemos se é boa ou se é ruim naquela árvore. E nós não precisamos chegar aqui e dizer, olha, porque eu sou honesto, eu sou íntegro. Não, as minhas atitudes, elas vão demonstrar isso. Porque quando o homem ele começa a querer mostrar que ele é santo, que ele é rígido, que isso, aquilo, outro, irmãos, isso se torna um peso sobre a sua vida, demonstrando aquilo que ele não é. Glória a Deus. Pode falar. Eu acredito que o senhor falou, eu acredito que essas coisas vêm em berço, está no DNA. Mas eu acredito assim, que eu tenho que mudar algo, mas se está ali no meu DNA, eu tenho que mudar um pouco, mas não mudo 100%, porque está no DNA, está no caráter. Acho que vem em berço, muita coisa. Tipo, ligado à esperteza, várias coisas. Eu acredito que vem do berço, é do DNA. Tem pessoas que tentam mudar, mas não conseguem mudar. Tenta, mas não flui. Acho que quando está aqui, A Bíblia nos diz, irmã Selma, a respeito que um dos frutos do Espírito Santo, dentro do fruto do Espírito Santo, tem algo chamado domínio próprio. E a ação do Espírito Santo, se o homem quiser, porque como eu disse, a nossa natureza, ela sempre vai voltar-se para aquilo que é da carne, aquilo que é do homem, né? Mas se nós permitirmos o Espírito de Deus agir em nós, é possível, sim. Vamos falar um pouco de caráter. Quem era Jacó? Trapaceiro, enganador. Jacó tinha uma vida íntegra? Não. É tanto que quando o Senhor se encontra com ele lá no Vale de Jabó, o Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? Porque o nome dele, o nome Jacó, significava isto, enganador. E o Senhor diz: olha, o teu nome agora não será mais Jacó, mas o teu nome será Israel.
desejou ser transformado, porque ele disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E o que é que acontece na vida de Jacó? A partir daquele momento, o andar de Jacó agora é outro. A vida de Jacó agora já é uma outra vida. Mas vai ser esta guerra, o espírito lutando contra a carne o tempo inteiro para querermos. Agora tem uma coisa: se nós estamos na carne de Deus, e se nós não tivermos o nosso caráter transformado, eu quero dizer uma coisa: esqueça a formação. Olha o que o capítulo 15 que nós lemos: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Olha a primeira resposta: o que vive com integridade. A gente vai ver daqui a pouquinho ali na frente que a integridade ela vai implicar na nossa eternidade. E o que é que acontece? Na caminhada do cristão, a integridade ela é uma resposta a uma vida entregue à retidão e obediência aos princípios de Deus. Veja bem, algumas considerações que precisamos fazer sobre integridade. Integridade não negocia valores. Ela age de acordo com o que é cristão. Integridade não negocia valores. Você já percebeu como muitas vezes nós relativizamos os valores ao invés de aplicar aquilo que a palavra de Deus diz? Enquanto eu estava estudando, eu ouvi um testemunho, estava lendo o testemunho de um pastor, que duas jovens chegaram para ele e começaram a conversar e dizer: olha, pastor, nós estamos tendo uma vida sexual ativa. E você sabe qual foi o conselho que estas jovens foram pedir ao pastor? Elas foram pedir ao conselho ao pastor que se o pastor entendia que elas poderiam tomar anticoncepcional, porque já que elas estavam numa vida sexual ativa. E aquele pastor, ele diz em seu testemunho que o que ele, olha o que ele orientou. Quando ele começou a orientá-las, ele começou a falar com elas para que elas pudessem ter cuidado com a questão de doença sexualmente transmissível, com uma gravidez indesejada. Só que em momento nenhum ele chegou a mostrar para aquelas jovens que a vida que elas estavam levando era uma vida fora da palavra de Deus. Então o que é que acontece? Às vezes nós estamos a tratar de coisas olhando tão somente por um aspecto e esquecemos daquilo que a palavra de Deus diz a respeito daquilo. E esse pastor, ele conta que depois de ele dar esses conselhos, Deus falou ao seu coração de uma maneira muito forte, e que ele se entristeceu, porque ele teve uma oportunidade de mostrar para aquelas duas jovens que a vida que elas estavam levando era uma vida que iam levá-las para a perdição, que era uma vida que estava afastando elas da presença de Deus, e que
Mas ele simplesmente falou para que elas pudessem tomar cuidado com uma gravidez indesejada, com doença sexualmente transmissível, e esqueceu de aplicar aquilo que a palavra diz. Integridade precisa agir de acordo com aquilo que é cristão. Muitas vezes, irmãos, nós costumamos a passar a mão na cabeça, né? Ao invés de dizer, está errado. Muitas vezes nós estamos querendo tentar justificar o fato, ao invés de dizer, a Bíblia condena. Deus não se agrada disso. A gente, por muitas vezes, observa algumas ações de pessoas. Isso aqui está ao vivo ou Pedro Rafael? Não. Ah, não, né? Deixa eu dizer uma coisa. A gente lê Romanos capítulo 1, de versículos 20 a seguir, e a gente observa aquilo que a Bíblia diz a respeito das práticas do homem. E a Bíblia diz que todos aqueles que praticam e aqueles que consentem, ou seja, aqueles que apoiam, irmãos, e a gente vê cristãos, irmão Marinês, cristãos, chega lá nas redes sociais e está lá uma gambiarra, um grupo de casal. Aí sabe o que eles fazem? Vai lá, curte 2 homens, 2 mulheres, ainda coloca bem assim, lindos. Irmãos, nós amamos, precisamos amar, mas aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é errado, é errado. E eu não posso, de hipótese alguma, se eu digo que esta palavra é o meu guia prático de fé, eu não posso ter atitudes que vão de encontro a esta palavra. Nós não podemos discriminar essas pessoas. Nós precisamos amá-las. Nós precisamos acolhê-las. Mas não podemos, porque quando eu faço isso, eu coloco lindos, eu estou dizendo, eu estou de acordo com a vida que você está vivendo. Quando a gente vê muitos pais que estão sofrendo com seus filhos que estão jogados